Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos. Iniciando mais um devocional para a glória de Deus. Hoje, dia 22 de novembro de 2025. E estamos fazendo leitura no livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 15. Hoje nós entramos aqui. E o capítulo 15 já começa, né? O título: A desobediência de Saul e a sua rejeição. Olha só, vamos iniciar a leitura. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel ter se oposto a Israel no caminho quando eles subiam do Egito. Gente, isso aqui é importantíssimo. Deus, ele não esquece de absolutamente nada. Olhe quantas coisas, desde que o povo subiu do Egito, com Josué a liderança, olha quantas coisas se passaram. Josué divide as terras. As pessoas lutam para tirar os seus opositores das terras. Depois se levanta 2 juízes, quando Josué ele morre. Se levanta 2 juízes, lidera sobre Israel. E aí a gente viu as histórias, né? De Eli, a gente viu a história, né, de Eli com os filhos do pecado. A gente viu Jefté. A gente viu também Gideão, a gente viu Sansão. Vimos também sobre a história, né, de Débora, de Baraque. A gente viu várias coisas, então assim, e todas as histórias eram 18, 20 anos, e foi se passando os anos. Mas Deus não esquece de nada. Chegamos, você vê que Samuel, ele vive uma vida praticamente, uma vida inteira dedicada ao Senhor, e vai ungir Saul a rei já na sua velhice. Olha quantas coisas já aconteceram aqui em Israel, mas Deus não esquece de quem se levantou contra o seu povo. E Deus vai dar uma ordem a Saul. É tanto que Samuel diz: atenta para o que eu vou te dizer. Se atente para que o que o Senhor está falando com você. Deus não esquece, se levantou contra a nação, foi oposto. E Deus está aqui aguardando o melhor momento. Meu Deus. Triste, né? Triste de Amaleque cair na mão dos Deus vivo. Cair na mão do Deus vivo. Meu Pai do céu. Vai, pois, agora e fere a Amaleque. Olha só qual é a primeira ordem do Senhor. Olha só a primeira ordem. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente, destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhe poupes. Porém matará homem e mulher, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Mata o rei e mata tudo, que não sobre nada. Saul convocou o povo e os contou em Telaim. 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, a Saul a cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: Ide-vos,
retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que eu não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte ao Egito. Tomou vivo Apag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio de espada. Ao fio da espada. Olha só. Tomou vivo Apag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Aqui diz assim, ó. Fere, no 3, fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver e nada lhe poupe. E aqui Saul já desobedece. O que eu entendo? Fere a Amaleque e ao restante de tudo. Fira o cabeça da cidade. E fira tudo. Ele vai e poupa a vida do rei. E Saul e o povo pouparam Apag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Quer dizer, o Senhor diz aqui, ó, no 3, vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matará homem, mulher, menino, criança, boi, ovelha, camelo e jumento, tudo. Samuel dá ordem a Davi, direcionada por Deus, para ele destruir absolutamente tudo. E ele vai e poupa a vida do rei, a vida dos cordeiros, gordo, ovelha gorda, boi gordo. O que estava de melhor, ele poupa. E só destrói os que estavam desprezível, o que já era tão... Aqui, a pessoa manda o outro fazer a mesma coisa, você pegar seu filho e dizer assim, vai ali no mercado, compre cebola, tomate e pimentão. Seu filho vem com um pirulito e não compra nada do que você mandou. Você vai se chatear? Claro que vai. Foi dada uma ordem. Foi dada uma ordem direcionada por Deus. O povo tinha culpa ou não tinha de estar pagando esse preço? Tinha. Porque não deixou o povo do Senhor passar em paz. Se levantou contra a nação de Israel. E aqui o Senhor se levanta para vingar Israel. Mas Saul decide que não é Deus mais que manda. Que é ele que manda. Deus escolhe uma pessoa para liderar a nação dele. Entrega tudo na mão de Saul. Entrega o reinado, entrega vitórias. Na hora que é para você retribuir tudo que o Senhor tem feito por ti, você vai e diz assim, ó, não vou dar ouvidos ao que Deus falou. Eu vou fazer o que eu quero. Olha o risco. Eu não sei como você começou a sua vida, a sua caminhada com Cristo. Qual foi o direcionamento do Senhor para a sua vida? O que você prometeu ao Senhor? Eu sei que já teve tempo que você estava bem firme, né? E hoje você já está agindo como você
quer. Hoje você já está agindo com as suas próprias escolhas, tomando as suas decisões, sendo contrária ao que Deus quer. É assim que você se encontra? Se for assim que você se encontra, peça perdão ao Senhor. Peça perdão e retorne. Para que naquele grande dia você não venha a ser rejeitado por Ele. O meu maior temor é esse. É Ele não achar graça em mim, em minha vida. Eu me tornar filha rebelde. Deveria ser o nosso maior temor. Fazer as coisas segundo o nosso coração e não o de Deus. E quantas vezes nós agimos assim, segundo as nossas vontades, não nos importamos com a direção de Deus. Fazemos o que agrada a nós mesmos. Erramos diante do Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nossas vidas. Muitas das vezes agimos sem pensar no calor do momento. Metemos os pés pelas mãos. Muitas das vezes fazemos como Saul. Sabemos que não é de Deus, mas queremos levar para casa o boi gordo, o melhor cordeiro. O Senhor não quer que você leve nada para casa, mas você não resiste, né? Não resiste. Você não deixa de aproveitar as oportunidades. Oportunidades essa que vai contra a palavra de Deus. Meu Deus. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Quantas pessoas não fazem isso, não querem se aproveitar? É de mim, filha, isso? Eu quero que você pegue isso. Eu quero que você se envolva nisso. Deus não quer. Mas às vezes a pessoa quer aproveitar a oportunidade. Foi isso que Saul fez aqui. E eu tô aqui emocionada. Porque eu sei quantas vezes nós desobedecemos. Quantas vezes fazemos coisas que desagradam a Deus. E fere o coração dele. Ele manda, fala, e nós não fazemos. Queremos fazer o que nos agrada. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul a rei
porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se constritou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou se aquele já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a Gilgal. É sério que Saul ainda fez isso aqui? Eu nem... Meu Deus do céu. A loucura, né, gente? Quanta gente louca. Quanta gente louca, quantos líderes loucos. Quantas pessoas têm agido como Saul loucamente. Olha o que Saul fez aqui. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou aquele. Já chegou a Saul ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento. Saul chegou ao Carmelo se sentindo dono de si. Fez até um monumento para ele, o Deus de Israel. Se sentindo Deus de Israel, né? Ele já manda, desmanda, já virou o Deus da nação de Israel. Quantas vezes Deus confia a você um rebanho, um povo, e você já está assim, se sentindo como Saul, né? Levantando até monumento para você, de algo que não foi mérito seu, foi Deus que colocou na tua mão. E dando volta passou e desceu a Gilgal. E veio, pois, Samuel a Saul, este lhe disse: Bendito seja tu do Senhor. Executai a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos. Olha o que Samuel fala a Saul aqui. Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que zoada é essa de ovelha nos meus ouvidos? E mugido de boi que ouço? O que é isso? O que é isso que eu tô ouvindo? Você chegou da batalha agora. Eu mandei, direcionado por Deus, você matar tudo. E que mugido de boi é esse? Que zoada é essa que eu ouço? E respondeu Saul de Amaleque. Os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. E o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espere, te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno. Prosseguiu Samuel a falar: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel? E não te ungiu o rei sobre ele? Olha só, no início Saul, ele falou o quê? Por que eu? Se eu sou tão pequeno, da menor tribo, da menor família, como eu fui escolhido? Aí Samuel está relembrando a ele aqui, ó, volte ao passado. Lembre quem você era. Aí Samuel está dizendo: por um acaso, porventura, você não se achava tão pequeno
aos teus olhos? Você não se achava tão pequeno, tão incapaz? Não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor a rei? Você se sentia tão pequeno, mas mesmo assim o Senhor não te ungiu a rei. O Senhor te escolheu, mesmo na sua pequenez. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los, pois não atentaste à voz do Senhor, mas se lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Ágape, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em homem, em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Está até aqui grifado na minha Bíblia. Samuel está perguntando: por um acaso o Senhor tem mais prazer em oferecer holocausto ou em obedecer? Aqui, ó. Quanto em que obedeça. Eis que obedecer, aí vem essa palavra que a gente escuta até os dias de hoje, é melhor do que sacrificar. Vocês com certeza já ouviram muito isso. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O Senhor fica muito mais feliz na obediência do que tipo, vamos dizer assim, eu não estou obedecendo ao Senhor, mas eu vou dar o meu dízimo e minha oferta, um exemplo, né? Mas eu sou dizimista e ofertante, mas a vida toda é desgraçada, destruída no pecado. Por um acaso tem mais prazer prazer o Senhor no seu dinheiro ou na sua obediência? É forte. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolo do lar. Tá vendo? Não tem diferença. A desobediência é igual ao pecado da feitiçaria. É igual à idolatria. O Senhor está falando. A desobediência é a mesma coisa desses pecados. Visto que rejeitasse a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Ainda aqui ele vem se justificar. Quantas pessoas querem se justificar pelo seu pecado, o que não tem justificativa, querendo lançar na mão do outro que ele pecou. Aqui ele está dizendo: pequei contra o Senhor porque dei ouvidos às outras pessoas. Oh, o rei da nação, né? Ele é influenciável. Você é assim? Eu fui induzida a pecar, foi? Engraçado, né? As pessoas fazem o que querem, o que tem vontade, o que tem desejo de fazer. Não vem com essa para Deus, não.
que você fez influenciado. Foi as circunstâncias, né? A gente falou disso aqui ontem. Independente, ontem ou anteontem. Independente da circunstância. Escolha mesmo caminho espinhoso, escolha obedecer e fazer a vontade do Senhor. Mesmo que todo o povo fique revoltado com você. É melhor todo o povo revoltado com você e você obedecendo a Deus. Porque Deus vai te livrar da mão do povo. Agora, da mão de Deus, ninguém vai te livrar, não. É melhor você desagradar o povo e agradar a Deus. É por isso que tem situações que a gente diz assim, aquele que agrada ao mundo, né? Eu já vi, tem uma passagem assim, acho que no Novo Testamento, que o que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem quer agradar muitas pessoas, desagrada a Deus. A sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Você vai suplicar, vai chegar a hora que você vai suplicar, mas Deus não vai ouvir. Porque Deus sonda aqui, ó. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu ao teu próximo que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto tu não é homem, para que se arrependa. Aqui, ó, também, o Senhor vai dar ao próximo, o Senhor vai dar o teu reinado ao próximo, que é melhor que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. O Senhor não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Então Samuel mata Ágape e diz Samuel, traze-me aqui Ágape, rei dos amalequitas. Ágape veio a ele confiante e disse, certamente já se foi a amargura da morte. E disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Ágape perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, meu Deus, até o dia da sua morte. Porém, tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul a rei sobre Israel. Imagine Deus se arrepender da sua vida. Meu Deus, é forte. E aqui, mesmo Saul se humilhando, se rasgando, pedindo, Samuel até foi com ele e matou o rei, né? Fez ali diante do Senhor o que era para Saul ter feito. Se você não fez algo que Deus mandou, vai vir um e vai fazer. Samuel é obediente a Deus. E ele não vai deixar a palavra do Senhor sem ser cumprida. Faça isso.
Não se espelhe. Use esses exemplos da Bíblia, como a vida de Saul, para não trilhar o mesmo caminho. Prefira ser como Samuel, que teve a vida toda consagrada a Deus. E mesmo na hora que tem uma vida ali, que ele poderia, Samuel, ter como profeta de Deus, ter misericórdia, se era para matar, ele matou e obedeceu ao Senhor. Samuel aqui não era homem de guerra, não era homem de batalha, mas ele não hesitou em fazer a vontade de Deus ser cumprida à risca. Amém? E aqui a gente termina e já estamos no 16, para a glória de Deus. E agora eu só volto na segunda-feira. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, obrigada por mais esse devocional. Obrigada, Senhor. Ser conosco, Pai. Abençoa o final de semana dos teus filhos. Guarda, protege, livra de todo mal. Sabemos que o final de semana, sempre que a gente chega na segunda-feira, a gente escuta, né, como o final de semana foi, como foi sangrento, como foi violento, como teve tantas coisas. Então, Pai, guarda-nos, protege-nos, livra-nos de todo mal. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a te obedecer, a fazer tão somente a tua vontade e cumprir a tua palavra. O Senhor é maravilhoso, abençoador, digno de honra, de glória, de poder e adoração. Nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados e falhas. Fica conosco, é isso que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, excelente final de semana. Bom dia.